Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Laermson Couto e hoje estaremos com uma reflexão bíblica sobre o tema Jesus, a nossa Páscoa. Então estaremos falando sobre esse assunto, sobre a Páscoa em si, comemorada pelos judeus, comemorada pelos gentios. Numa linguagem bíblica eu uso gentios, né? E nós, como cristãos, como nos posicionamos a respeito desse assunto, sobre a Páscoa? Então, se nós temos que celebrar, qual é o nosso posicionamento sobre esse assunto, sobre a Páscoa? Então é sobre isso que esse vídeo nós temos interesse de mostrar em rápidas palavras esse assunto sobre a Páscoa. Quero ser útil, objetivo para você através desse vídeo, tá certo? Então te convido para nós refletirmos um pouco sobre esse tema, Jesus, a nossa Páscoa. Então eu quero ler com você, já está aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha que o apóstolo Paulo está apresentando a igreja em Corinto. Paulo foi procurado lá em Éfeso sobre várias questões que estavam acontecendo na igreja. Assuntos leves, médios e grandes, pesados, que acontecia com a igreja. E com certeza havia também esse outro questionamento sobre o posicionamento da igreja em relação à celebração dos judeus com o tema Páscoa. Para os judeus é uma festa emblemática, Posso até dizer hoje, na atualidade, é uma festa que é comemorada tanto por judeus como gentios. E naquela época, com certeza, devia haver algum questionamento, porque a igreja em Corinto ela tinha mais gentios que judeus, e poderia haver um questionamento sobre a celebração da Páscoa. É sobre isso que nós queremos, quem sabe é esse tua dúvida, E eu quero, através desse vídeo, essas pequena reflexão, esclarecer sobre esse assunto para você, sobre a Páscoa, nosso posicionamento como Páscoa. E para nós falarmos de Páscoa, para nós entrarmos aqui no que Paulo queria dizer, qual era, porque ele não foi profundo no assunto, ele só cita dizendo que Cristo é a nossa Páscoa, que sacrificou-se por nós. O que Paulo queria dizer com essas, que foram só essas palavras citadas por Paulo sobre a Páscoa? Aqui em Corinto, porque lá em Colossenses ele fala também. Então, para isso nós deveríamos entender sobre o que aconteceu lá com os hebreus no Egito, que foi lá que começou. Isso está relatado em Êxodo, capítulo 12. Quero ser muito objetivo com você, acreditando que você já conhece essa história. Mas nós sabemos que ali aconteceu antes da 10ª praga que Deus estava derramando sobre o Egito. Antes de vir a 10ª, que seria a morte de todos os primogênitos, tanto de homens como de animais. E Moisés, sendo orientado por Deus, traz orientações às famílias hebreias na época, dizendo para que eles se reunissem, matassem um cordeiro ou um cabrito macho, sem defeito, e pegasse o sangue desse cordeiro e aspargisse, viesse passar nos umbrais da porta. E
à meia-noite, Deus iria enviar um anjo para eliminar todos os primogênitos no Egito. Quem tivesse a marca do sangue nos umbrais, né, na frente da porta, o anjo iria fazer o quê? Esse anjo que era anjo destruidor, anjo da morte, que viria à meia-noite para destruir somente os primogênitos. Quem tivesse a marca, ele iria passar por em cima dessa casa, dessa família não seria atingida. Né? E aí eu quero já passar para você que a palavra Páscoa significa passar por em cima, dar um salto. Onde tivesse a marca do sangue, esse anjo, posso chamar o anjo da morte, o anjo destruidor, ele era dar um salto sobre esta casa, sobre esta família, por causa da marca do sangue que estava nos umbrais da porta. E foi o que aconteceu. Eles se reuniram, ouviram Moisés, se reuniram, mataram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais da porta, e o anjo veio à meia-noite e começou a matar os primogênitos. Quem tinha a marca do sangue, esse anjo saltava, né, passava por cima desta casa, desta família, o primogênito não era atingido. Daí, depois dessa praga, Faraó toma a decisão de liberar o povo para ir ao deserto adorar ao Deus Todo-Poderoso que eles tanto queriam, que foi para isso que Moisés foi ao Egito, para liberar o povo. E daí, tipologicamente, a Páscoa, ela tem essa tipologia da escravidão para a libertação. Por isso que tem assim a festa da Páscoa para os hebreus, os judeus em si, ela é muito forte para eles, porque traz a memória, né? Até hoje eles se reúnem com a família, o ancião da casa relata a história do Egito, a escravidão, tudo o que eles passaram, e conta essa história de como Deus livrou eles da escravidão e trouxe a libertação deles do Egito, livrando eles do Egito. Por isso que a Páscoa ela tem também essa tipologia de escravidão para a libertação, ser livre, né? E nós? E aí Paulo, é sobre o nosso questionamento como cristão, nosso posicionamento, porque os judeus eles celebravam essa festa, e agora Paulo se apresenta à igreja em Corintos, que possivelmente havia um questionamento como se posicionar diante dessa situação, porque a igreja tinha judeus e gentios, e vocês sabem a dificuldade que a igreja primitiva no começo teve, lutando contra as ideias judaicas, que eram chamados judaizantes, né, querendo plantar ainda o sistema judaico. Esse é outro assunto para nós desenvolvermos. E Paulo agora vai direto no assunto dizendo: Cristo é a nossa Páscoa, que sacrificou por nós. Então aí Paulo agora ele faz menção de tudo o que aconteceu em Êxodo 12, né? Trazendo referência de Hebreus 10:1, dizendo que a lei, tudo que aconteceu lá, principalmente essas festas, cerimônias, esses fatos que aconteceram no Antigo Testamento, Hebreus capítulo 10, verso 1, e Colossenses também relata isso, que as coisas eram somente sombra, né? Era sombra do que viria. Então, então, quando Paulo faz menção, ele traz todo o capítulo 12, todo o acontecimento judaico que aconteceu ali dos hebreus, ele já traz como agora um simbolismo e não como celebração. Olha que ele não está apresentando a igreja em Corinto para celebrar a Páscoa. Ele está mostrando que a Páscoa, o que aconteceu lá no Egito, milhares de anos, lá em Êxodo 12, não era mais como igreja celebrar, e sim agora se tornou
um símbolo. Olha a diferença, celebração, os judeus. E para os cristãos, Paulo dizia, Jesus é a nossa Páscoa. Está aqui, é a nossa Páscoa. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então aqui ele está dizendo que agora a Páscoa seria o quê? Um simbolismo da redenção humana através do nosso Senhor Jesus Cristo. É diferente. Os judeus celebram a festa e nós temos a Páscoa como um símbolo do Calvário, do que Cristo fez por nós. Assim como os judeus celebram da escravidão à libertação, assim nós como cristãos, a Páscoa hoje, ela é um simbolismo que mostra, né, a nossa redenção em Cristo. Então nós não temos necessidade de celebrarem-se a Páscoa, porque já a Páscoa para nós cristãos é um símbolo do Calvário, do que Cristo fez por nós, que nós passamos da escravidão quando nós andávamos no pecado e cremos no Senhor, acreditamos em seu sacrifício, nós obtemos o perdão dos nossos pecados. Perdão do nosso pecado e passamos de escravo para livre, em Cristo Jesus. Aí se cumpre aquilo que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, dizendo que já o pecado não terá domínio sobre nós. Porque Cristo, né, nós que morremos com Cristo, com Ele também ressuscitamos. Então já o pecado não tem domínio sobre nós. Então Cristo é o sacrifício, o Cordeiro Pascual. Aí a gente entende o que João Batista, no começo do ministério de Cristo, quando o Senhor Jesus se apresenta ao batismo para um cumprimento, ele tenta ali, na minha palavra, na minha expressão, expressar a todos que ali estavam que Cristo, aquele que estava vindo até ele era o Cordeiro de Deus, que tira e não que encobre. O sacrifício do Antigo Testamento cobria para ser justificado. Ele era justificado pela fé lá na frente, no Calvário. Mas ele não tirava o pecado. Isso era perdoado, mas a maldade ainda estava no coração do homem, poderia voltar de novo. Que era o que acontecia com Israel, indo e voltando, subia e descia. Estava bem um dia, depois caía, estava lá embaixo. E aí foi aquela luta que Israel passou. E agora João Batista diz, olha, Cristo, Jesus que inventa ele, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, olha o que a Bíblia está apresentando para nós a respeito da Páscoa. Não tem nenhuma passagem bíblica no Novo Testamento fortalecendo, nos animando a celebrar, fazer celebração. E sim, a Páscoa ela se torna um simbolismo redentor, né, de redenção de Cristo por nós. Tu sabe aonde esse simbolismo redentor da Páscoa ela é mais acentuada? É na celebração da Santa Ceia, quando ele diz, fazer em memória de mim. Então nós celebramos a Santa Ceia trazendo recordações do que Cristo fez por nós. Então o que seria a celebração ou celebrar a Páscoa? É o que nós fazemos, né? A Santa Ceia. Celebramos na ceia, nós trazemos recordações, né, do passado, do que Cristo fez por nós, o seu sacrifício. Nós atendemos, nós trazemos lembranças, vamos dizer assim, que é o que o texto da Santa Ceia, Paulo escreve também aos Coríntios, a igreja em Corinto, a respeito dessa memória do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, agora a Páscoa para nós cristãos não é uma celebração, e sim um simbolismo de redenção em Cristo Jesus pelos nossos pecados. Então, passa de celebração aos judeus, e os gentios celebram, e nós cristãos, nós celebramos isso na ceia, lembrando,
do que ele fez, assim como os judeus lembram de quando eles eram escravos no Egito e foram libertos com mão poderosa do Senhor. Assim nós também, por isso que na ceia a gente chora, adora a Deus, glorifica, cantamos, louvamos ao Senhor com gratidão. A Santa Ceia é uma celebração de gratidão a Deus, né? É o que nós fazemos, nós festejamos, celebramos, né? Fazemos cânticos de alegria, porque outrora nós andávamos escravos do pecado e agora nós somos livres, nós olhamos o pecado e temos poder para decidir se queremos ou não. É diferente do ímpio, a pessoa que não tem Deus ainda. Ela olha, sabe que é errado, sabe que é pecado, mas ela não tem força para deixar. Isso se chama escravidão, escravo do pecado. Sabendo que não pode, mas ele faz. Nós sabemos que não podemos, mas a decisão está com nós, queremos fazer ou não. Isso chama liberdade. Decidir, você decide. O escravo ele não decide, ele vai. Ele é obrigado a fazer. É um escravo, era o que Paulo dizia à igreja em Roma, né? A carta escrita aos Romanos, capítulo 6, dizia já: o pecado não terá domínio sobre vós. Tá certo? Mas, e por que não é uma data fixa? Você já se perguntou por quê? De onde surgiu isso? Por que fica mudando essas datas e por que acontece isso, né? Eu fiz uma pequena pesquisa que eu quero compartilhar com vocês sobre essa data da Páscoa, que ela não é fixa. Ela é uma festa móvel ao calendário civil, ao nosso calendário, né? E aonde surgiu isso? Essas datas, quem decidiu? Né? Isso foi no primeiro concílio de Nicéia, no ano 325. Então, naquele concílio de Nicéia, lá na localidade de Nicéia, né, foi um concílio, né, liderado, organizado e presidido por Constantino. Diz a história que Constantino ele voltou, não foi um voto oficial naquele concílio. E naquele concílio foi decidido acerca dessa festa, a data da celebração. E você sabia que a data da Páscoa ela varia, sabe por quê? Porque naquele concílio lá em 325 depois de Cristo, aquele concílio chamado Concílio de Nicéia, eles tomaram uma decisão de celebrar sempre o domingo pós a lua cheia, né? Que era a lua cheia, era conhecida como a lua cheia pascual, né? E tem a parte de astronomia, não vou entrar muito nesse assunto não, mas era conhecido assim, a lua cheia pascual. Era após a lua cheia, no domingo pós a lua cheia, que se comemora a Páscoa. Então isso foi decidido nesse concílio de Nicéia no ano 325. Imagina, até hoje isso é comemorado. Como é, né? Esse credo foi um ponto, né? Uma decisão naquele concílio de celebração à Páscoa. E até hoje nós atendemos a essa ordem lá de 325, imagina. E hoje ainda se reflete toda essa decisão comemorando nesse dia. Por isso que varia. Por isso que um dia cai no 20, 21, 22, depois pula para abril, e às vezes é em março, e fica por causa dessa lua cheia, depende dela, aí é o domingo pós essa lua cheia. Essa decisão foi no ano de 325, repetindo para vocês. Tá certo? Então foi estabelecido, sendo o primeiro domingo depois da lua cheia. Então essa data ela tem uma variação de 22 de março a 25 de abril. E olha o que eu descobri também sobre sobre o coelho, o ovo. Só foi os imigrantes que vieram da Alemanha e se alojaram lá para o lado sul do nosso país e trouxeram essa tradição, posso dizer, de lá que eles faziam e trouxeram para cá, e até hoje é aceita essa tradição, né, a respeito do coelho, a respeito do ovo. Tem uma outra historinha por trás disso. E resumindo, hoje se tornou, né, essa questão de ovo tornou um mercado, que é isso que muitos sabem fazer, é transformar as coisas tudo em mercado, em benefícios, né? Pessoas
gastando e comprando chocolate e não sei o que, coelho, e é maior movimento e esquecendo da essência, o principal que Paulo falou à igreja em Corinto. Cristo é a nossa Páscoa, pois foi ele que sacrificou por nós. Tá certo? Então, celebração não é necessário, é um simbolismo para nós cristãos. Nos alegramos porque o mundo hoje sabe da morte e da ressurreição de Cristo. Também não seremos radicais, querer ir contra tudo isso, porque isso contribui para a divulgação do Evangelho, que alguém, querendo ou não, saiba que está sabendo nesse momento, nesse exato momento, que Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou e está aos céus, né? De alguma maneira, ele sabe disso devido a essa celebração. Então fazemos que nem Paulo, o que importa é que o Evangelho seja anunciado. Tá certo? Então, espero que tenha contribuído alguma coisa esse vídeo a respeito da Páscoa para você, mas não esqueça, Cristo é a nossa Páscoa. Eu quero terminar com essa frase que eu achei tão bonita, não sei o autor, né? Eu vou colocar como autor desconhecido. Se você souber, me escreve lá no comentário e a gente estaremos sim. Agora vamos passar a saber quem é o autor dessa frase, que diz: vários homens fizeram histórias, mas só um voltou para contar. E esse um que voltou para contar é o nosso Cristo, que nós cremos. Ele morreu, ressuscitou e contou toda a sua história. Então, que Deus abençoe. Cristo é a nossa Páscoa. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e esperamos na próxima reflexão sobre outro assunto, em nome do Senhor. Forte abraço.